Olá, pessoal. Eu vou falar um pouquinho o título da palestra fala sobre o Selenium, mas na verdade eu não lembro exatamente por que eu botei Selenium, mas eu vou falar também sobre o Selenium. A proposta, na verdade, era mostrar o Splash, tá? Mas eu vou mostrar o exemplo do ScraPy, acessando páginas com JavaScript, tanto com Splash quanto com Selenium, tá? Tá falhando um pouquinho, mas acho que nada que atrapalhe não, tá? Eu não vou nem dar full screen, para não evitar problema. Quem sou eu? Eu tenho um pai curso, alguns devem conhecer, e eu sou de Recife, Pernambuco, então não vou entrar muito em detalhe sobre mim, não. Minha vida não é muito interessante, não. Vamos focar no que é mais interessante, tá? Web crawlers. Eu sempre curti bastante fazer web crawlers. Na verdade, eu gosto mais de fazer do que propriamente fazer um website, um sistema. Eu gosto muito de dados, e aí fazer web crawlers é uma fonte de dados bem legal. Eu gosto de ficar fazendo essas brincadeiras. Eu usava muito as próprias bibliotecas de Python, a Request, a própria nativa URLlib, e eu tinha um certo receio com o ScraPy. Tá pra caramba, né? E até que em 2014, eu assisti uma palestra, não sei se ele está aqui, eu acho que está no evento, Elias Dornelles, e aí ele me deu uma visão um pouco diferente do ScraPy, e aí eu comecei a usar bastante o ScraPy. Bem, o que é o ScraPy? É basicamente um framework para você fazer web crawlers. A grande sacada dele que é a seguinte, ele tem baterias inclusas, ou seja, ele tem toda uma infraestrutura para você criar web crawlers de forma síncrona, você não necessariamente fazer tudo síncrono, já que você acessa vários websites e tem um delay de retorno da requisição, é muito comum você querer fazer várias requisições ao mesmo tempo. E você trabalhar com threads e fazer todo esse controle manualmente é bem complicado. E aí o ScraPy facilita por causa disso, tá? De forma geral, o ScraPy tá pequenininho, tá? Mas é só para dar uma visão geral, se ficar. Em geral, a principal coisa que você vai fazer é criar spiders. As spiders são justamente o cara que vai fazer o acesso ao website, as regras que você vai fazer o website, o acesso a essa informação e as regras que vão retornar as informações resgatadas, tá? No caso, seria os itens. E ali, aqueles item pipelines, a ideia é de quando você resgata um item, você vai querer fazer algum tipo de processamento. Verificar se já aquele item já foi resgatado, ou se tem que fazer algum tipo de limpeza, ou se quer salvar algum tipo de banco de dados, tá? A grande sacada do ScraPy é essa engine aí, porque você cria as regras de acesso ao website e não se preocupa em a forma de vai escalar. O ScraPy escala para você. Você, lógico, tem algumas configurações que tem que fazer, se quiser uma coisa um pouco mais avançada, mas o básico já, você consegue fazer várias requisições ao mesmo tempo, de forma simultânea, sem essa complexidade. Se você pegar, por exemplo, um site como o LX, você acessa a primeira página, tem 50 itens, e depois, cada item você vai acessar uma nova requisição, vai ter que pular a página 2, e assim, esse tipo de coisa, você fazer manualmente, é muito complexo. Fazer síncrono, pior ainda, que aí, além de... É simples, mas fica muito lento. E aquela paginazinha, né, com JavaScript, aquela marotazinha, que eu até hoje não entendo a comunidade JavaScript, mas quando você tem uma página com JavaScript, em geral, web crawler, a ideia é você acessar uma página, você não vai renderizar aquilo ali, porque não faz sentido você ficar renderizando, você vai querer só pegar o HTML e fazer um tratamento com HTML. Mas algumas páginas que tem um JavaScript que vai fazer novas requisições e trazer as informações, você vai ter que naturalmente renderizar. E aí é que entra o Splash. Tá? A ideia do Splash é um servidor que vai estar rodando na determinada porta. Eu estou rodando um externo, tá? Numa máquina que eu configurei. Porque, detalhe, só uma coisa que eu não mencionei, eu não uso Windows, tá? Pelo amor de Deus. Não venha achar que eu uso Windows. Que em 3 meses eu perdi 2 computadores, aí não... Eu tenho que usar esse provisório. Aí eu instalei o Splash numa máquina, lá na Amazon, não, DigitalOcean, e aí tá com aquele IPzinho ali, tá? Basicamente,
rodei naquela porta 8050, e se você acessar a página desse serviço web, você consegue fazer algumas brincadeiras, renderizar uma página, por exemplo. Eu cliquei lá para renderizar a página do Google. Um pouquinho lento, mas deve funcionar. Então, ó, ele renderizou ali, tem aquela proporção, deu algumas estatísticas aqui, tá? Então, basicamente, é um servidor web, é um serviço web, onde você vai mandar, olha, renderize tal site. Ele vai renderizar e vai retornar para você, executando o eventual JavaScript que a página tiver. Sim, só que como é que eu faço para usar esse Splash com o Scrapy? Aí eu vou utilizar a biblioteca Scrapy Splash, lembrando que tanto o Scrapy quanto o Splash, quanto o Scrapy Splash são desenvolvidos pelo pessoal do Scrapping Hub, que são os mantenedores de projetos, tá? Antes de mostrar de fato como faz a integração, eu vou mostrar um caso bem simples do Scrapy, tá? Para você entender como seria o caso mais simples e como é que é usando o Splash, tá? Então é o seguinte, isso aqui é uma spider bem simples, tá? O Scrapy, às vezes, ele exige que você crie um projeto, uma estrutura. Não vou entrar em muitos detalhes para não ficar muito longo. Mas você pode criar um único arquivo que tem uma classe que herda de spider. Basicamente, você tem que implementar esse método startRequest, tá? Ou você cria uma variável chamada startURLs, que é uma lista de URLs, e por padrão ele vai acessar esses URLs, e depois ele tem um callback, tá? Então, se é de forma síncrona, ele vai fazer a requisição. Quando retornar, ele vai querer executar alguma função. Olha, terminei de fazer a requisição, vou executar essa função. No caso, o meu callback é o função parse, tá? Então, como é que eu rodo uma Spider sozinha, tá? Basicamente, quando eu instalo o Scrapy pelo pip, tá? Não entre detalhes de instalação, eu boto o Scrapy, espaço, run spider e o arquivo que tem aquela spider, tá? Ele automaticamente detecta. Eu só mandei imprimir um URL acessado ali. Aquele link ali, ó, debug, URL acessada. Isso aí veio do self.log, tá? Então, basicamente, não resgatei nenhum tipo de informação, apenas mandei acessar a página e disse um logzinho lá que, beleza, a URL acessada foi essa. Tá. E qual seria a diferença agora de uma Spider com usar o Splash? Lá naquela Spider, no Start Request, eu tive que usar esse yield. Quem não sabe o que é o yield, é basicamente por gerar um gerador, né? Criar um gerador. Seria um iterador de várias requisições, tá? No caso, apenas uma requisição. E eu estou usando agora o Splash Request, tá? O Splash Request, eu vou passar o URL, vou passar o callback. A diferença é que eu estou passando aqui, ó, argumentos, weight 2. Que argumentos são esses? Como é o serviço, o Splash, ele vai acessar a URL do serviço e você pode passar alguns argumentos para o script padrão Lua que executa no Splash. O Splash ele tem um scriptzinho em Lua que vai dizer que vai acessar tal URL e tem alguns parâmetros. Eu botei só esses dois aí para esperar 2 segundos. Tá? Eu escolhi uma página aleatória. Pura coincidência, tá, pessoal? Botei lá e apareceu essa página aí. Aí o que acontece? Se você olhar direitinho, essa parte aí penta, só aparece via JavaScript. Não aparece no código fonte.
E aí, se eu fizer uma spider normal, não apareceria. E aí, para rodar, isso aí no caso, estou usando o projeto ScrapEye. Então, eu boto só o crawl e o nome da spider. Tá? Toda spider tem um nomezinho lá na classe. E aí, ele funciona normalmente como se fosse uma spider comum. A diferença é que ele pega a URL, manda para o Splash renderiza e volta. E aí eu botei ali, ó, tá vendo? Aquela frase ali, se uma spider normal não teria acesso, porque aquilo ali é montado via JavaScript. Então, eu basicamente usei um XPath. Para quem não conhece XPath, é como se fosse um SQL para você consultar um documento, né? Então, estou fazendo uma consulta no documento HTML, eu quero pegar qualquer tag que contém a classe cabeçalho o jogo, depois pego o spam, depois o texto dentro dele, tá? E mandei dar um log. Agora, eu vou fazer um script um pouco mais avançado, tá? Lembrando, isso aqui está tudo no GitHub, tá? Depois eu boto o link. Aquilo ali seria a forma padrão. Eu vou acessar apenas uma página e ele vai executar o JavaScript dela. Só que se eu quiser fazer algum tipo de efeito na página, preencher alguma coisa, depois clicar no botão, esse tipo de coisa, eu vou ter que escrever um script em Lua que vai simular o JavaScript. Então ali eu crio uma função chamada clickButton, ela é um splash.js function, e aquele function ali é JavaScript. Eu estou fazendo um for. Essa página aqui, daquela spider, ela é basicamente o seguinte. Ela carrega via JavaScript e você tem que botar ali, ó, próximo. Você clicar. E ele não muda a página. Ele não muda a página, mas mudou a tabela. Tá? Então, aqui são os campeões brasileiros, tá? Então, cliquei, ó, ele vai lá, muda a tabela, mas não muda a página. Então, eu tenho que fazer, além de acessar via JavaScript, eu tenho que simular aquele botão clique próximo. E é basicamente isso, ó. Essa minha function JavaScript tem um page, que é um argumento, tá? E lá na minha spider, eu fiz um start request ali, ó. Passei a função passa, passei a URL, só que agora eu botei o endpoint execute. Quando eu boto esse endpoint, eu quero dizer, olha, não vai ser uma renderização comum. Você vai ter que executar um script Lua que eu vou passar. Aí eu passei a Lua source, passei aquela variável, que é string, meu código Lua, e passei um parâmetro chamado page. Aquele script Lua vai ter acesso a essa variável page aí, tá? Depois, eu só peguei algumas informações aí. Então, eu botei para rodar novamente. Ele acessou a página lá, tá? Acessou apenas o log do ScrapEye, tá? Ele acessou a página, clicou lá no botão próximo e eu mandei imprimir. Quem foi o campeão de 87? O Sport. Está lá no Footpedia. Então, assim, eu não sei por que o Flamengo gasta tanto dinheiro se um próprio script em Python simples dá o resultado correto, né? Então, se alguém conhecer a diretoria do Flamengo, pode me contratar, tá? Eu mostro lá o script, olha, só isso aqui já resolve, você não precisa necessariamente ficar gastando dinheiro com advogado, né?
Então, assim, pessoal, como é muito código para detalhar, eu não quis especificar. Só que dá uma visão geral e o código vai ficar público para vocês dar uma investigada um pouco melhor. Mas, em geral, assim, se você quiser apenas executar a página e o possível JavaScript, aquela primeira opção resolve. Gilene, eu quero simular algum evento JavaScript. Eu quero preencher um formulário e botar nesse botão um próximo, alguma outra coisa. Você executa o JavaScript que você queria que a página fizesse. Mover o mouse. Simule o evento do mover o mouse via JavaScript. Quero clicar no botão, depois preencher outra informação. Faça isso. Bota ali e ele vai carregar a página, executar aquelas funções JavaScript que você fez e depois vai retornar o conteúdo HTML final. Esse exemplo agora que eu fiz aqui, ele já não usa o Splash. Por quê? Primeiro porque eu disse que ia mostrar o Selenium, e segundo porque, em alguns casos, você não precisa ter um Splash. O Splash demanda que você inicialize uma instância do Splash. E aí eu tive que configurar uma máquina na nuvem, configurar lá, rodei. Apesar de ser simples, mas precisa do Docker, por exemplo. Então, no Windows não funciona muito bem o Docker. E aí, se você não tiver o Docker, para instalar o Splash sem o Docker dá um pouco mais de trabalho. Então, por exemplo, eu não consegui nessa máquina. E aí eu tive que instalar lá na nuvem. Só uma observação, que é a seguinte. Como eu estou trabalhando com um projeto ScrapPy, ele fica... existe um arquivo sets.py, onde eu coloco algumas observações. Eu coloquei, por exemplo, splash URL, que é onde é a URL do meu servidor Splash, que eu vou executar esse JavaScript, tá? E ali eu botei aquele IP ali, tá? Aí por isso que ele pega, quando eu mando fazer requisição via Splash, ele vai enviar lá para esse servidor, renderiza e volta com o resultado. Esse aqui seria, deixa eu ver. Está bem poluído, na verdade, porque esse é um script real, tá? Tem um site chamado IE Explorer, de artigos científicos. E aí, ele usa Angular, então eu tive que executar o JavaScript. Só que lembrando, normalmente eu prefiro procurar algum meio de não executar o JavaScript. Primeiro, vai pesar, vai ser um pouco mais lento o teu crawler. E segundo, porque às vezes uma aplicação que usa o Angular tem uma API por debaixo. Se investigar um pouquinho, você vai conseguir descobrir que API é essa, e aí você acessa diretamente a API, mesmo que não seja API que não é pública, mas se está acessando o seu navegador, você consegue simular esse acesso, e aí normalmente eu faço isso. Nesse caso específico, eu fiz isso, mas também usei o Selenium. O que acontece? Essa página do IE Explorer, você faz pesquisa em artigo científico. E aí o que acontece? Ele usa um Angular para fazer paginação, mas eu achei um saco fazer isso, e consegui encontrar como é que ele faz a busca via uma API interna deles. E aí eu simulei direto o acesso à API. Aquilo ali, deixa eu ver. O que acontece? Aqui, só um trecho do código. Esse aqui, IE Explorer, res/search, tá? Ele faz uma busca nessa API interna deles, que eles não publicam, mas o navegador está usando essa API. E aí eu descobri essa API e eu peguei e simulei o acesso a essa API. Então, o meu retorno, em vez de ser uma página HTML, vai ser um JSON. Mas depois que eu fiz esse JSON, eu peguei a URL para cada artigo científico. E aí eu vou querer acessar a URL desse artigo científico para pegar todos os dados. Só que aí vem um pequeno problema, porque essa URL usa o Angular, e aí todos os dados estão dentro de um JavaScript interno. Então, tenho que executar. Como é só essa requisição executar, só para poder trazer o HTML completo e aí aplicar o meu XPath para pegar os dados, aí nesse caso eu usei o Selenium, tá? Eu importei lá em cima, from Selenium import WebDrive, e no Selenium eu uso esse Phantom.js, tá? Ele é um drive que o Selenium suporta o Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, e eu uso esse Phantom.js. Eu boto só um diretório onde está o binário, tá? Do Phantom.js, e aí depois aquele webdrive.phantom.js, criei o driver, que seria o navegador de fato. Eu fiz um .get naquela URL ali,
Depois, eu só fui pegar as informações. Fiz um seletor CSS, e aí é mais a questão do filtro das informações que eu vou resgatar. Tá? Mas também o Selenium pode ser usado junto com o ScraPy nesse tipo de caso, onde você só essa URL que eu quero que venha os dados, e aí se você não quiser instalar o Splash, não quiser configurar uma máquina, botar uma instância Splash, você pode usar o Selenium, tá? Python, if Selenium, você instala, depois você vai ter, só ter que baixar o driver, mas é bem tranquilo, na própria página do Selenium mostra como baixar os drivers, e aí, com aquelas duas linhas ali, eu instancio o navegador, o que vai simular um navegador de real, com JavaScript e tudo mais, e faça a requisição ali. Então, o drive.get, ele vai lá, resgata a página, e ele está com o estado daquela página nessa variável driver, e aí você pode pegar o page source, ou pode fazer um seletor CSS ou XPath, tá? Então, o nome dessa spider é Converse, tá? Do IEE. Deixa eu... Opa. Deixa eu ver se ele... Deve ter mudado alguma coisa. Deixa eu ver se ele continua fazendo. Ele basicamente vai fazer uma pesquisa, aí retorna um JSON com resultado da pesquisa. Para cada item lá, ele acessa a URL do item específico com Selenium, tá? Acho que agora ele vai começar... Tava dando algum erro ali no... Rapidinho, vamos ver. Eu tenho uma mania de querer fazer demo complexo. Ali são as URLs que acessou vários... esse crawler especificamente, ele acessa uma página de só que mostra as conferências com um determinado termo. Depois que ele pega toda a lista de conferências, ele vai para cada conferência, eu vou buscar os artigos daquela conferência, aí já em outro site, que é o que usa o Angular, tá? Então, eu uso os 3 passos. Primeiro eu uso o Splash normal. Tá algum erro no records aqui. Tá bom. Ele deve estar dando erro, não está conseguindo acessar o... aquilo ali, ele retorna, na verdade, um JSON. Eu acho que não tá permitindo o acesso, dando algum erro na requisição. Mas eu testei faz 5 minutos. Não, antes da palestra. Ah, beleza. É porque às vezes dá um erro no retorno da API. E aí, quando dá um erro no retorno da API, não retorna nada, tá dando erro. Mas agora, aquilo ali que está retornando, ó, esse texto aí, ó, é justamente, depois que eu acesso pelo Selenium, eu pego um artigo, e aí... Esse paper item é justamente o artigo. Então tem o abstract e os keywords, tá? Que é justamente do acesso à página via Selenium. Então quando ele está resgatando ali é porque funcionou para alguns casos, só não funcionou para o caso em que deu um erro na API, no acesso à API, tá? Então, pessoal, é o seguinte, eu sei que foi meio corrido, eu não mostrei alguns detalhes, tá? Porque é muita coisa para mostrar e não estou com o meu computador original. Mas todo o código está aqui nesse link, tá? github.com/pybr2017. Então, a ideia é basicamente isso. Se você precisar usar o ScraPy, eu recomendo fazer uns testes. É bem legal, bem simples. Aquele arquivozinho run, um arquivo só, você consegue fazer uma spider. Você pode criar um projeto também, como está criado aqui, mas você pode criar uma spider sozinha. Precisar fazer um acesso massivo, precisar executar JavaScript, se realmente for a última alternativa, tem que executar de todo jeito, aí você pode usar o Splash, ou se for uma coisa bem específica e não quiser configurar o Splash, o Selenium também pode se encaixar aí perfeitamente, tá? Então...
Parabéns pela palestra. Fazer scrapping não é nada fácil, né? Porque às vezes a fonte muda e aí você tem que ir lá e ajustar. E uma outra dificuldade são os captchas. Eu queria que você falasse um pouquinho, se você já teve alguma experiência com isso, com captcha. Recentemente está saindo umas versões mais espertas de captcha. E se com Splash é possível resolver isso? Na verdade, eu já tive alguns clientes com Splash, com Scrapy. Em geral, o grande problema do Scrapy é justamente isso. Quando você está resgatando informação, eventualmente a pessoa muda o HTML, muda a história, então toda a informação muda. Mas, óbvio, isso aí vai ter que ter uma manutenção, ou se você for um pouco mais inteligente, você pode tentar dar não pegar um path específico, pegar uma informação mais geral e depois fazer um pré-processamento externo, tá? Com o CAPTCHA, tem uma empresa lá de Recife que eles mexem bastante com isso, que eles acessam sites de tribunais e aí tem muito CAPTCHA, tá? Eu já fiz um crawler com o CAPTCHA por CNPq. CNPq tem uma época que eles tinham CAPTCHA, você pegar um XML, e no XML tinha um e-mail da pessoa. Então, assim, não foi uma coisa muito legal ficar capturando e-mail de todo mundo, mas a gente, eventualmente, era muito bloqueado. A gente conseguiu quebrar porque era um CAPTCHA bem simples, usou o Tesseract, que é bem conhecido aí na comunidade, e era bem simples mesmo, nem precisou customizar o Tesseract, mas eventualmente eles bloqueavam bastante. Mas tem esses mais espertos, o jeito é correr para... Tem uma solução chamada Death by Captcha, que aí é um serviço externo, que aí resolve os captchas mais complexos, digamos assim. Parabéns aí pela palestra, primeiro, né? Meu nome é Diogo, eu trabalho na Civ, que é uma empresa bem dentro da B2W de captura de dados e crawling, né? Eu não conhecia o Splash e eu tenho curiosidade de saber pelo seguinte, tu deu o exemplo do Selenium utilizando o Phantom.js, né? Que também simula um browser, né? Assim como o Splash. E um dos problemas que você tem com isso, até com os browsers modernos, é justamente tipo, esse mundo rebelde do JavaScript, né? Onde uma parada é compatível com um browser não é compatível com outro, uma página renderiza de uma forma, outra renderiza de outra. E no nosso caso específico lá, a gente precisa que todas as páginas sejam renderizadas como é renderizado para um usuário final, né? Você já caiu nesse problema com o Splash ou não? Não chegou a ver algo complexo assim? Não. Eu nunca tive um problema específico com renderização de browsers diferentes, tá? Não tive esse problema com o Splash, porque é lógico que a maior parte dos projetos que eu fiz com o Splash não chegou esse problema específico. Mas você pode ficar mudando. O que muda, na verdade, a renderização vai ser os cabeçalhos de requisição que você vai mandar. Se você mandar um cabeçalho dizendo que é ou você pode simular, né, de acordo com o usuário, você usar vários drivers ali, no caso o Selenium resolveria. Com o Splash, eu não me lembro exatamente se tem uma opção de você customizar, mas já acredito que sim. Posso depois dar uma olhadinha e colocar lá um link lá no repositório. Mas acho que o Splash sim tem como configurar qual vai ser o driver, não tenho certeza, tem que só dar uma olhadinha. Mas se nesse caso, então talvez o Selenium seria uma opção. Tá? Se não for muito custoso, né? Porque eu gosto do Splash porque está totalmente integrado com o Scrapy, tá? Mas, obviamente, se não funcionar, talvez o Selenium funcionaria. Você bota todos os drivers possíveis e aí, de acordo com o acesso, você diz qual vai ser. Tanto JS, Chrome, Firefox. A gente chega a usar o Selenium para algumas soluções de integrações com outros tipos de browsers também. Outra coisa é, se alguém tiver interesse nisso também, ou até você, né? A gente está contratando lá na Civ e um dos nossos core business é a área de crawler, né? Então... interesse, só falar isso. Beleza. Pessoal, peço desculpa para quem tinha perguntas para fazer, mas é porque o tempo estourou já. Aí vocês podem procurar o Gileno, né? Beleza, tô aqui. Tá bom? Muito obrigado. Desculpa. Valeu, obrigado aí, desculpa aí.